tu vai participando, entende? Porque uma coisa é certa, o universo, né, as diretrizes planetárias, né, enfim, eles sempre vão usar as coisas que você tem a oferecer. Eles nunca vão te deixar ali, assim, como um peso de porta, entendeu? Eles sempre vão pegar, esse cara, ele tem conhecimento de música, então vamos usar na música, evoluir a arte desse planeta, né, a música. Esse cara aqui, ele é bom em questões, sei lá, de política, o que é? Aí ele vai lá e ele começa a construir umas noções, né, de questão de coordenação, de colaboração, de estruturação, de ordem, né, de como é que se estrutura isso. Se o cara é bom em ciência, o cara vem e revoluciona, como a gente teve aí tantos, né, que revolucionaram aí a nossa ciência, né, que é o que a gente vai falar hoje, né, que é esse assunto de hoje. Que lindo. Mas faz todo sentido, porque é o amor que explica tudo, é o amor que construiu o universo, né? Tudo começou por um único motivo, pelo amor, né? Então faz todo sentido o que você está falando. O amor, ele transcende muito além do amor que existe entre uma pessoa e outra, pai, mãe, filhos. Ele transcende, é uma tecnologia até. O amor tem várias linhas de estudo que explicam o amor de diversas formas. É que a gente está expandindo para essas ideias recentemente, nós que estamos encarnados aqui. E é muito importante você trazer essa ideia para as pessoas ficarem pensando depois que assistir a live e começar a entender que todas as coisas, todas, cooperam para o bem. Até aquela pior que você fala assim, nossa, não, mas isso não é possível. Sim, todas as coisas cooperam, porque não importa o caminho que seja feito, é um caminho mais comprido, um caminho mais curto, um caminho, não importa. Todas as coisas cooperam para o bem. E quando a gente acredita nisso, eu falei isso no programa de hoje cedo, quando a gente acredita nisso, as coisas na nossa vida começam a fluir de maneira diferente. A gente começa a ver até as coisas ruins que acontecem de maneira diferente, porque a gente não pode se iludir que é porque a gente despertou que não vai acontecer nada. Agora tá tudo certo, não tem mais ataque, ninguém fica doente, ninguém vai morrer. Não, continua acontecendo tudo. A diferença é como a gente lida com as coisas que acontecem. Essa é a Com diferença, certeza. né? Com certeza. Não, com certeza. Eu tenho sempre assim a premissa, né? Eu sempre tive uma mente voltada para a ciência. Então, para mim, assim, atualmente eu não considero que existam milagres, seja ele qual for. Existe apenas uma ciência desconhecida, para mim, né? Por mais absurdo que seja, né, o que a gente está vendo, presenciando, é uma ciência desconhecida, né? Então, partindo desse princípio, né, eu quero trazer aqui esse primeiro grande, tá? Esse primeiro grande pilar, que eu acho que é o que vai mudar, né, que vai fazer com que a gente vá em direção à quinta dimensão, que não tem como ser de outra maneira, que, ao meu ver, a primeira coisa a acontecer agora, nos próximos poucos anos, tá? Eu diria aí 5, 10 anos no máximo, tá? Seria a efetivação e a comprovação por ciência do plano espiritual, através das transcomunicações de forma efetiva, onde que as pessoas vão literalmente estar conversando, né, de forma direta, né, com seus entes queridos, enfim, e isso vai fazer com que a gente rompa, né, essa primeira barreira, né, que é essa questão do medo da morte, né? E isso vai ser uma libertação muito grande, porque o medo faz com que a gente fique muito para trás em vários processos, né? Sem contar que muita coisa no mundo é baseada pela morte, né? Muita coisa baseada, questões financeiras, questões de heranças, né, e tal, enfim, é toda a estrutura da saúde, de como é visto a saúde, né, de como é visto é, várias leis que a gente tem baseados na questão da morte, né, em vários setores. Então isso vai romper, né, esse paradigma de um jeito absurdo, né? Muitas religiões vão deixar de ter sentido para eles, não vão conseguir se sustentar, né? E claro que muitas outras vão acabar surgindo nesse sentido, né?
porque muitas pessoas vão se deparar com esse total mundo novo, né? Sem ter um conhecimento da questão espiritual, porque eles vão estar vendo ali, ouvindo, e não vão ter esse conhecimento de quem já vem buscando a espiritualidade, entende muitas coisas, sabe o que que é. Então, vão ter muitas pessoas vendo, né, esse outro mundo, mas sem o conhecimento daquilo, né? Vai ser simplesmente uma coisa bem científica, né, que eles vão estar vendo, mas ainda prevalece todo esse outro lado que a gente vem, né, com esses conhecimentos das questões energéticas, das dimensões, das estruturas, das cidades espirituais, enfim, tudo que a gente sabe que aí a gente tem um legado gigantesco aí, né, com Chico, com Divaldo e com tantos outros aí. Então, de tudo isso. Então, muitas pessoas, né, não consideram e não ligam para essa questão, mas quando começarem a ver, vão querer ir atrás. Até porque, né, elas vão ver muitas das causas dos problemas delas ali do ladinho delas, né? Então, ou na casa, enfim. Então, tipo, não vai ter como não, né? Então, mas de fato tem toda essa parte, né, que eu acho muito interessante, que as pessoas, em geral, até na própria questão espiritual em si, tem muito sofrimento com essa questão da distância. Ai, que eu não sei quando mais, quando eu vou ver de novo, quando que eu vou ouvir e tal. Então vai ser uma coisa muito simples, né? Você vai pegar, você vai estar em casa, sei lá, sua mãe, seu pai faleceu, né? Você vai lá, pega, né, o celular, vou falar com ele. Você pega, liga lá para a colônia Que demais, XYZ, né, gente? liga para a colônia e você fala com ela ali, vê, Tu entendeu? acredita que quando a minha mãe faleceu, eu pensei exatamente isso que você está falando, faz 4 meses. Eu falei assim, ela podia me fazer um WhatsApp aqui agora, me mandando onde ela está, me mostrando o local. Tu acredita que eu pensei exatamente isso que você está falando? É. E eu vejo assim isso com muita tranquilidade, porque assim, ó, e tem outra coisa. Não tem como nós adentrarmos na quinta dimensão se a gente viver em uma estrutura, em uma dimensão de mentiras. E a quarta dimensão, o plano espiritual, vai revelar muita coisa que não tem como esconder. Claro, nós ainda não estaremos a um ponto de sair ouvindo o pensamento um dos outros, mas, né, porque isso daí é uma questão daí de cada um, de conseguir se desenvolver, até porque muitos corpos não estão preparados para isso. Mas simplesmente por ver já o plano espiritual, você vai conseguir revelar e ver muita coisa, né? Você vai conseguir, assim, ter acesso a muita coisa, né? Então, bom, esse é o primeiro marco, né, que eu vejo, assim, muito, muito forte, né, muito interessante. E depois vem o segundo marco, né, que é o marco da energia livre, né? A energia livre, a energia que ela a gente vai ser esse vai ser um grande, né, um grande rompimento, porque hoje também muito da economia do mundo gira ao redor de energia, né? Energia, né, petróleo, energia elétrica, né, todos os derivados do petróleo, né, o gás natural, enfim, até a energia é, radioativa, né, que tem as usinas, né, é, nucleares. Então, assim, tudo em volta de energia. E isso, além de gerar, claro, né, toda a poluição, todos os desastres que a gente já viu que aconteceram por aí e tudo mais, né, é, ele tem toda uma parte de um controle, né, sobre a humanidade, quem realmente domina essas energias hoje no mundo. Sem contar que nós ficamos também muito limitados com relação a várias questões tecnológicas por não ter uma quantidade de energia maior e mais disponível, né? Então, a energia livre, né, que a gente traz lá do Tesla, né, o Tesla já tinha isso, o físico, né, Nassim Haramein já está bem avançado com essa energia livre, né, até tem um pessoal que eles, até no Brasil tem alguma coisa que eles chamam de tecnologia escalar, né, escalar, que A terapia plasmática do Zeno já é de energia livre, né? Dos ah, bastões. sim, e hoje, assim, o que que eles estão fazendo? Eles estão construindo, por enquanto, numa escala pequena. Então, por exemplo, ele já tem energia livre hoje, né?
só que ela não é em grande quantidade, ela é pequenininha, ela supre pequenas coisas, assim, né? Então, eles têm que agora ter uma ideia de como que eles conseguem amplificar, né? Ter mais disso e de uma forma controlada, né? Mas eu vejo que também vai ser um outro marco, que a gente vai conseguir, esse vai demorar, acho que um pouquinho mais, né? Eu acho que vai ser depois aí dessa questão das transcomunicações mais efetivas, né? Porque eu acho que não tem sentido, né, a gente ter acesso a uma coisa dessa, né, energia livre, né, sem fim, sem antes romper essa película, né, essa questão de chegar assim, na verdade, porque imagina, senão vai ser de novo, né, um mundo com um baita poder na mão, que seria a energia livre, e todo maculado aí, porque não tá ainda, não transpôs o plano espiritual, entende? Então, acho que a primeira coisa realmente é transpor o plano espiritual, né? Reconectar, assim, com ele. Em segundo, acho que vem essa questão aí da energia livre, né? E até porque a gente, com essa parte, né, a gente vai, pode ver, a gente vai começar, a própria processo de regeneração da Terra, ela requer que a gente pare, né? Porque uma coisa é parar de poluir, de estragar e tal. Outra coisa é você recuperar algo, né? Então, são dois momentos. Então, a gente precisa parar com a poluição, parar com o que é emitido, né, de vários poluentes, né, radioativos, fósseis, enfim, e gases e tudo mais. Então, a gente precisa parar primeiro, né? Então, a energia livre, ela vai proporcionar isso, né? É, claro, daí, junto com a energia livre, daí a gente vem vários outros saltos, né? Porque a gente consegue daí depois a questões dos veículos, né? A questão aí, a, enfim, várias fontes, né? Que hoje a gente precisaria de mais energia. Tu pega os carros elétricos hoje, né? Eles são limitados, né? Tu pega o que melhor ali se desempenha são os da Tesla, né? Que são absurdamente caros e acho que o que mais roda hoje é 600 quilômetros, né, com uma bateria ali, assim, que é o que ele consegue, né? Enfim, então, e isso, né, um totalmente elétrico, né, sem considerar o híbrido, né? Então, nesse sentido, eu vejo que a energia livre, ela vai levar a gente para um patamar de uma liberdade, né, em alguns setores, né, liberdade econômica, liberdade de realmente de locomoção, porque a gente vai ter mais, a gente vai poder começar aí a pensar, provavelmente, porque junto com ela, junto com essa parte da energia livre, vem junto alguns conhecimentos de flutuação, entende? De conseguir fazer os objetos, enfim, ou seja, construir veículos, né, que possam flutuar sem ser por combustão, porque hoje é tudo por combustão, né? Não tem nada que não seja assim, porque realmente precisa da energia muito grande, né, que tem da combustão. Então, eu acredito que aí vai ser muito rápido essa parte de termos a energia livre com os carros ou veículos, enfim, bem simples, que você pode pegar sei lá, uma coisa individual, entra ali tipo uma cápsula e sai e vai Que nem através do mundo, né? os E- aeróbos e tal, Isso, vai ser assim. Que isso, nem os Jetsons. isso, exatamente, é. Muito Então, legal. que eles têm que. São dois princípios, né? A questão da energia que é necessária e a questão da tecnologia dessa flutuação, que daí eles vão trabalhar hoje. Já deram vários nomes, né, para esse princípio da gravidade, né? Os gravitrons, e deram outras ideias, né, para entender como é que é isso. Mas em breve eles vão descobrir, assim, porque na biocibernética Ramatiz, que é uma das minhas bases, a gente estuda que tudo é baseado em três energias, né? Elétrica, magnética e a gravitacional. São os três campos que existem, né? Até hoje, na verdade, a ciência, com a parte da gravidade, eles não bateram o martelo. Eles não conseguiram dizer assim, ah, não, é isso, é assim, isso que lá assim, realmente, no mundo microscópico, eles não conseguiram identificar exatamente, né? Eles têm as teorias. Então, mas eles vão entender isso, como é que se conecta, né? Esses campos, porque são campos, né? Nós temos nosso corpo, esses três campos, tudo tem esses três campos. E a partir do momento que você domina eles e que você é capaz de manipular eles, aí você começa aí você dá o salto, né? Na ciência para conseguir fazer outras coisas. Mas por enquanto se fala muito pouco de campo. Fala no máximo de um campo eletromagnético, né?
A física quântica está comprovando muita coisa que o espiritismo já falava. Eles estão Isso, comprovando, isso, né, isso. cientificamente. Se a gente pegar os livros, né, que tem de André Luiz, de Ramatiz, tudo a gente vai ver já uma infinidade de coisas que nem existia e daí ao longo dos últimos décadas aí foi surgindo, foi surgindo, foi surgindo, né? Então, dominar esses campos, né? Isso eu acho que é uma coisa bem importante, que a gente hoje está muito no mundo da matéria. Então, a gente fala muito, né? O átomo, o elétron, o próton, e não se fala de campo, campo energético, e tudo é campo. O campo é muito mais presente, muito mais eficiente do que todas as outras coisas. Mas é porque nós temos uma ciência mais física, né? De física, no caso, materialista, né? É uma ciência, né? Bem newtoniana, então ela não está ainda desenvolvida nessa questão do campo, né? Tanto que quando se faz um estudo, por exemplo, do campo que é eletromagnético, né? Que a gente tem da nossa mente, do que tem aqui, né? Eles ainda é muito fraco, porque eles não entenderam como é que é esse outro nível, porque ele é muito mais sutil, e nessa sutilidade eles vão ver que ela é muito, muito mais forte do que se imagina, né? Então, hoje, basicamente, o que se fala da mente, do cérebro, são as 4 ondas principais, alfa, beta, teta e delta, que são medidas, né? Tem muitos aparelhos. Em 2000 acho que 2008, 2010, eu lembro que eu comecei num TCC meu da faculdade que era para fazer um aparelhinho, né? Que era para a cabeça e tal, e na época não tinha quase nada assim. Tinha até uma coisinha lá que eu acho que era da Microsoft, que você já usava, você comprava o aparelhinho, aí você fazia lá o sistema e tal. Mas era isso que ele já fazia, já lá atrás, e era assim que você comprava pela internet. Você botava, ele tinha 2 sensores na frente e atrás, e ele media os seus níveis de ondas alfa, beta, teta e delta. Era isso. Mas não tinha uma coisa assim do tipo de controles, assim, sabe? Ele detectar, né, se eu tô mexendo meu braço direito, esquerdo, até porque isso são aqueles vários sensorzinhos, assim, que eles verificam qual que é a área do seu cérebro que está ativado e conseguem identificar por esse motivo o que você está querendo mexer, né? Mas aí por isso que eu volto ao campo, né? O campo, ele é muito mais eficiente. E quando a gente adentrar aí mais nessa questão do plano espiritual, né, a gente vai, a ciência, ela vai dar um grande salto, por quê? Porque a gente imagina a gente chegando assim, um grupo de cientistas, então, hoje a gente tem uma reunião com o Tesla e com o Einstein, Nossa. entende? Ou qualquer outro que seja. E eles passando o conhecimento, não, é porque vocês não estão olhando isso aqui pela perspectiva certa, você tem que olhar por aqui, assim, assim, assim que funciona, porque vai acabar a separação, entende? Entre plano físico, terceira e quarta dimensão. Não é para ter. A gente tem a separação porque nós estávamos, sim, no momento de expiação e provas, de trevas, era preciso que fosse assim, porque outras coisas precisavam ser despertas, outras coisas precisavam ser desenvolvidas, mas esse momento, essa era está se acabando, né? Então, a gente poder contar com uma gama muito maior, né, de cientistas, de experts, né, de especialistas em várias áreas, de engenheiros, os engenheiros que a gente nem sabe o nome, que a gente nem sabe quem é, que vão estar contribuindo absurdamente a desenvolver N coisas, né? E claro, eles têm a política, né? Eles não vão poder chegar também e repassar tudo assim, vai ser todo um momento, vai ter, tipo, uma coisa gradual, né? Existe toda uma política, existe as diretrizes, né, planetárias e tal, né? Então, essa parte, então, da energia livre seria o segundo grande marco, né? Muito legal. E isso já está acontecendo, né? De proporções pequenas, vamos dizer assim, mas já começou a acontecer, né? O trabalho do Zeno, que ele trabalha com a tecnologia de cache, né? Que é bem antigo já, ele já faz esse trabalho. Então, assim, as coisas vão acontecer numa proporção aí, acredito que de agora para frente, com um aceleramento maior, né? Por isso a importância que você iniciou a live falando de olhar para dentro, do olhar para dentro, porque os estímulos para a gente se fechar é muito maior ainda do que estímulos para olhar para dentro e se abrir, porque
é um pouco antagônico falar isso, mas quando a gente olha para dentro, a gente expande. Quando a gente olha para fora, a gente se fecha. Meio louco falar isso, mas é pura realidade, né? E tudo isso que está acontecendo aí fora é para distrair a gente do foco principal. Começaram a perceber que uma grande massa estava fazendo esse caminho de olhar para dentro, se expandindo, ativando seu DNA, porque a ativação de DNA ela não é só de fora para dentro, ela é de dentro para fora também. Você precisa dar o comando correto para o teu DNA começar a funcionar de acordo, porque o teu corpo físico ele precisa de um preparo para receber informação. É a mesma coisa com o computador. Se ele tiver lotado de aplicativo que você nem usa, lotado de foto, vídeos, o celular é a mesma coisa. Não tem como baixar novos downloads, novas fotos, novos vídeos, novos aplicativos. E isso acontece com o nosso corpo físico, porque é uma máquina. Ele não funciona sem a consciência, que é esse campo que o Manu está falando. A consciência não está dentro do corpo, não está dentro, não. Ela está só conectada. E ela se desconecta, ela tem um prazo para conectar e desconectar. Né? Então, tudo isso que você está falando faz todo sentido da gente acordar de fato agora de não voltar a dormir. Esse é o grande desafio que eu estou martelando aqui fortemente, porque eu tenho sentido demais as pessoas voltando para dormir novamente. Sim. Porque assim, é um grande desafio, né? A gente estar assim, a gente manter, né? Porque assim, esse é um ponto que eu gosto muito de bater, assim. Uma coisa é nós termos conhecimento sobre algo. Outra coisa é você efetivamente ter consciência sobre algo, né? Então, você vê, se você simplesmente sabe de algo, você está ciente de algo, né? Se você tem um conhecimento, você estudou, né, pesquisou, seja uma faculdade, um curso, você tem aquele conhecimento. Agora, quando você tem verdadeira consciência sobre algo, é algo muito maior. É algo que você não volta. Você não vai voltar. Você expande e não volta. E o que eu vejo, assim, de muitas das pessoas que estão despertas, elas atingiram certas ciências sobre as coisas, adquiriram conhecimentos, né? Só que a você ganhar agora a legítima consciência, ela requer muita prática. Não tem como sem ter a prática. Então, assim, ó, que é o próprio um dos motivos, né, de estarmos aqui reencarnados é a prática, né? É esse processo da prática. Muitos de nós passamos anos, décadas, às vezes séculos, estudando no plano espiritual antes de reencarnar, né? E não é estudando tipo assim, eu estou estudando porque vou, sei lá, chegar lá e ser um grande cientista, não. Às vezes é estudando só para você chegar aqui para que você consiga expurgar, né? Espiar o que você tem que espiar de você. Não tem nada a ver com ser uma grande sumidade, celebridade, alguma coisa, não tem nada a ver. Porque é um estudo de si mesmo, porque a questão da personalidade que nós temos, o ego, é algo que é muito estudado no plano espiritual. Entender como é que ele é, entender como que a gente consegue trabalhar com ele, porque ele é uma ferramenta, né? Ele é um instrumento que é criado para que a gente entenda como que você anda junto com ele, como que você... Porque assim, ó, a história de matar o ego, eu acho que é bem complicada, acho que não é bem assim. A ideia é você entender que ele é a sua sombra, né? Ele é a sua treva que você desenvolveu, criou ele em outras vidas, nessa vida, como for, e agora você usa ele, né, como um obstáculo, né? Como, digamos assim, como se fosse um adversário que você tenta superar, mas que você compreende que ele está ali para te ajudar de alguma forma, né? A olhar para você mesmo e entender que você teve que passar por muitas coisas, você desenvolveu tudo isso, né? Então é um processo de construir esse auto-amor, essa autocompaixão, assim, né? Que você tem que ter nesse processo todo. E sem, assim, muito desespero, assim, sabe?
Porque eu vejo muitas pessoas no processo de despertar e que quando cai ali uma, duas fichas, elas entram num desespero pensando, meu, que eu não sei nada, que eu nunca fiz nada e eu não vejo nada e não ouço nada. E que não é essa a questão, entende? Porque se entrar num desespero assim, você é capaz de entrar num efeito reboot. Você se resetar e você, então não quero saber de mais nada. Então, tipo, é muito importante ter, assim, ó, essa consciência dessa disciplina, desse processo que ele é um passinho de cada vez, um pouco a cada dia. E existem N frentes que podem ser trabalhadas, né, nesse despertar para que você firme a sua consciência. E uma delas, eu não vou cansar de falar isso, eu sempre estou envolvido com isso, são os trabalhos voluntários, são os trabalhos de caridade, porque a gente tem uma oportunidade gigantesca aqui na Terra para que a gente, nossa, exploda a nossa consciência, que é essa oportunidade de fazer o bem, de fazer a caridade, ver, porque tem um monte de gente necessitada. Porque quando a gente vem, né, de outros planetas que não têm essa estrutura, evoluir é muito mais lento, demora muito mais, porque imagina você estar num lugar, por que a gente reencarna? Porque você, por acaso, lá nas colônias espirituais, o pessoal está lá se matando, se roubando? Claro que não. Você está lá, não tenho dinheiro para pagar minha conta. Não, claro que não. Aqui tem. Aqui tem tudo isso. Então, por quê? Porque esses desafios, isso faz parte. Então, estar aqui com todos os obstáculos, com todos os desafios que nós temos, né, nossa, é uma chance, assim, muito grande que a gente tem. Então, nós temos muitas frentes para trabalhar. A gente pode fazer realmente o yoga, a meditação, melhorar a alimentação, se envolver em trabalho voluntário, a gente pode estudar mais, né, se conhecer mais, tantas técnicas, tantas coisas que a gente pode ir atrás, né? Mas tudo isso para que a gente realmente esteja em paz, né? O negócio é isso. A minha dica, inclusive, é assim, ó, qualquer coisa, qualquer lugar que você esteja, qualquer relacionamento que você esteja, qualquer conhecimento que você busque, faculdade, for, qualquer trabalho que você esteja, qualquer coisa que você esteja, né, e que aquilo não está te dando paz, você precisa rever. Claro, Manu, mas eu estou num trabalho que eu não tenho como largar. Não, beleza, mas você tem que começar já num planejamento que seja 1, 2, 3, 6 meses, um planejamento de mudança, né? E você com a tua mente fazendo aquele processo. Né? O que não pode é você saber que aquilo não te traz paz, seja o que for, e você permanece lá, né? Isso não tem sentido. Aí você está esperando que o universo te arraste. Aí você está esperando que o universo venha. Então tá, já que tu não quer, tu quer continuar ali, então agora eu vou te mostrar o caminho que tem que ir para que tu consiga evoluir, se aprimorar e ganhar a consciência necessária do que você veio aqui fazer, né? Então, e eu sou sempre dessa política, assim, não espere o universo estender a mãozinha. Vá você antes, porque se você for antes, você, entre aspas, né, dá as cartas, né? Porque a gente tem um livre-arbítrio curtinho, né? Mas mesmo assim, se a gente fica só esperando que o universo, o que quer que seja, venha e jogue na sua cara, aí você diminui ainda mais esse pouco livre-arbítrio que você já tem. Então, vai atrás, né? Não espere, né, o processo. Vá fique, esteja com quem, né, te traz paz, né? Se precisar se mudar de casa, se mude, se precisar terminar o relacionamento, termine. Se precisar mudar de emprego, muda. Se precisar mudar de faculdade, muda, né? E é isso, né? Esse que é o ponto. Eu vejo até assim, ó. Hoje tem muito conteúdo, né, no YouTube, internet. Muitas pessoas vêm para mim assim, é porque eu assistia tal coisa, hoje não ressoa mais, hoje assisto não sei o quê. E já mudou tantas vezes. Mas é porque é isso, né? É isso, tem que sentir o que ressoa contigo. O que vai ressoando, você vai seguindo, vai lendo, tal. Às vezes é um autor de livro, que você, nossa, sempre adorei os livros, hoje está muito ruim, aí você muda. E faz parte, né? Faz parte. Então é isso. E então, para a última, né, a última marca, né, a última grande quebra aí de paradigma que nós iríamos ter, e isso realmente iria revolucionar, assim, tudo, muito,
que daí depende muito de tecnologia, né? E depende muito da gente já estar assim com uma mente totalmente voltada para a não competição, totalmente voltada assim para o amor, para, sabe, para a fraternidade, e tudo mais, que é o nosso grandioso que já tem, né, em vários planetas e no plano espiritual, o replicador de matéria, né? Que com o replicador de matéria pensa comigo, né? Para quem não sabe, basicamente é um dispositivo que eu coloco o que eu quiser lá dentro e ele replica. Então eu posso replicar, por exemplo, diamantes, ouro ou simplesmente uma banana, uma maçã ou um celular, o que quer. Ou seja, a gente acaba com a escassez de todo mundo. Não tem mais fome, não tem mais. Como é que você mede? Porque hoje o lastro, né, a base financeira do mundo, o que que é? Petrodólar, né, que é o petróleo, o dólar, o ouro, o que for. Acabou tudo isso. Não tem mais. Não tem, porque você replica o que quer que seja. Então, aí muda todo o paradigma, né? Porque como toda a base do mundo é isso, né? É baseado nessa questão, produzir e o que que vale mais e não sei o quê, e toda essa estrutura financeira, aí vai ser o quê agora? Vai ser o que que a gente conhece das colônias espirituais como moeda de troca? É o bônus hora, né? É a questão do quando teu servir, né, com o mundo, né? E o teu servir, não se engane, não é questão de, eu tô ali ralando e suando, não. Você pode estar fazendo um baita um trabalho mental, você pode, sei lá, ser uma pessoa acometida por, sei lá, uma tetraplegia lá, parada, mas você está fazendo um baita um trabalho com a sua mente, fazendo várias coisas, ajudando, e ajudando não só fisicamente, porque a gente tem que sempre lembrar, acabou o véu, acabou a película com a quarta dimensão. Então, vai ser muito mais claro essa questão do seu trabalho, da sua ajuda, da sua, enfim, da sua realização no mundo como um todo, terceira e quarta dimensão. Não, entendeu? Então, assim, muitos de nós hoje já trabalham incessantemente no plano espiritual, né? Que se fosse botar isso em questões de valores, ia ter um monte de gente bilionária aí, entende? Então, não é essa mas a questão. A questão é que a gente vai ter que entender que a lei que vai se manifestar é uma lei de você entender o teu serviço com o mundo, né? Com a tua mente, seja com teu, questões físicas, questões mentais ou questões espirituais. Não é mais a questão, tipo assim, esse cara é forte, consegue carregar muitas coisas, ou esse cara é super inteligente e consegue resolver muitos problemas. Não, agora vai ter a questão, não, esse cara aqui, ele faz muitas coisas no plano espiritual, né, seja com questões de trabalhos, com ciência, ou construindo, plasmando, estruturando várias coisas, né, eu tive até um sonho um tempo atrás que eu estava treinando a plasmação de objetos, que era bem específico, né? Eu tinha um tutor e ele falava para mim assim: agora você tem que plasmar uma caixa com as dimensões 1 por 2 por 2, né? Que tinha uma dimensão específica. Um E claro, treinamento. um treinamento. E tem, tipo assim, e tem, tipo, toda esse fluido cósmico universal, né? Que ele tem ali. Então, com a mente, que é assim que funciona no plano Sim, espiritual, né? É muito sim. mais fácil, obviamente, de construir as coisas por lá. Então, com a mente, né? Se você tem o treinamento, sabe utilizar a energia e sabe realmente fazer esse direcionamento, né, da energia mental, você constrói o que quer que seja, né? Você Sim. vai construindo. A veneranda, né? Que é uma das o alicerces, né? Do nosso lar, né? Da colônia Nossa. Nosso Lar. Ela que é uma das construtoras de Ela é quase tudo, ministra, entende? né? Ministra. Isso, e ela foi uma das grandes construtoras do nosso lar, que é um processo de Arquiteta. energia e mental. Então, e isso é um ponto que é um paradigma, assim, que para mim é o terceiro, assim, um dos grandes, Que né? demais. Que realmente vai fazer uma grande diferença, né? Porque a gente vai quebrar qualquer coisa que ainda tenha de resquícios de controle financeiro do mundo, acabou, assim, Com entende? certeza. E vocês vão ver assim, ó, e até agora, né, nisso tudo, eu nem falei das questões, né, e daí de extraterrestre descendo de nave, não, porque Não, eu não vejo assim nesse formato, porque assim, ó, não adianta vir algo de fora, externo, e trazer e revolucionar. A gente tem toda a tem galera que aqui, aprender. não, Exato.
E a galera tá toda aqui, só que estamos no plano Sim, espiritual também. E a gente, entendeu? A gente que vai resolver a encarnados, né? coisa. Encarnados, encarnados. Então a gente que tem que resolver a coisa toda aqui, com Exatamente. conhecimento, com A gente veio tecnologia, com aqui para ciência, isso. com amor, com compaixão, com fraternidade, que essa vai ser, a religião vai ser só uma, fraternidade. Realidade. Não vai ser outra coisa. É. Então, e essa que é a ideia, tudo que for feito para o mundo sempre vai ser com a ideia do tipo, tá, mas de que forma que isso que eu estou fazendo Vai contribui para o impactar. mundo, né? Tudo Contribui. isso que você está falando, Manu, tem a ver com propósito. Propósito de vida. As pessoas têm que entender que para ela enxergar tudo isso que você está falando, ela vai precisar estar conectada ao propósito dela de vida, dessa encarnação. Ela precisa estar conectada. E a partir do momento que ela tomar consciência que ela tem um propósito que é ligado ao todo, o meu propósito é ligado no teu, que é ligado de todo mundo que está aqui no chat, tudo tem uma ligação. Nada está desconectado. A gente é uma pecinha de um grande quebra-cabeça. E quando você tomar consciência disso, porque o ego, por alguns estudos, eu não sei se tu sabia disso, ele vai até a nona dimensão. Existe ego. Uhum, Mas o ego, a partir da quinta, ele tem a consciência de estar a serviço do eu sou. Então, uhum, ele não só trabalha para ele, para as coisas uhum, dele, família uhum, dele. Não, ele trabalha para o coletivo. uhum. É, Propósito. não, perfeito. Inclusive em Sirius, se tem ainda tudo a questão do ego, se tem, porque assim, entender uma coisa, ego significa personalidade, Hum. entendeu? As pessoas têm Paula e que. Manuel é um ego. Exatamente. É, Isso que a gente precisa entender, né? é. Ego é personalidade, tá? Então, e você sim pode, em um nível de consciência específico, usar o ego, né? Usar a sua personalidade com muito mais maestria. Por exemplo, tem aquelas pessoas que são super ativas e vão atrás e não sei o quê, que tem que fazer e tem sei lá, de coordenar pessoas e tal. Isso é personalidade. E isso é utilizado de uma forma que seja benéfico para o todo, né? Tem aquelas pessoas que elas, a hora que elas colocam a cabeça numa coisa e embaixam, nossa, tu pode vir ali, sacudir a pessoa tá ali até ela terminar aquela coisa que é um foco, uma concentração absurda, né? E tem várias situações que se precisa desse tipo de personalidade. A gente tem que entender que o ser humano ele tem uma tendência de tentar achar um padrão do que é o bom, o evoluído, né? E achando, tipo assim, por exemplo, se você vê que, sei lá, um extraterrestre evoluído, ele tem um comportamento X. Aí todo mundo acha que tem que seguir naquele caminho e ser aquilo, daquela forma. E não é isso, entende? Tem uma série de formatos, né? De propósitos, de personalidades, né? Que fazem que nessa combinação, quando se tem uma consciência disso, de si mesmo, você consegue fazer a melhor combinação possível. Por quê? Eu sei como é que é a personalidade, eu sei como é que é o meu propósito. Então tá. Então eu sei exatamente onde é que eu tenho que estar. Então é isso de uma forma mais consciente, entende? Você não fica mais perdendo tempo, né? Quantidade de pessoas hoje, né? Quem está assistindo aí, que já fez várias faculdades, não se acha, sai, começa, não termina e vai, aí fica anos no emprego, aí não é, por quê? Porque tá todo mundo tentando se achar. Mas claro que muitos, qual a ideia, né? O propósito às vezes acaba se perdendo um pouco, porque muitas dessas escolhas são pautadas, né? Às vezes no dinheiro, na fama, na vaidade, no que os pais escolheram, não no que você escolheu, né? Enfim, então a escolha do propósito é sua, não é? Se foi pelo dinheiro, não é sua, se foi pelos seus pais, não é sua, se foi pela vaidade, e quando eu falo seu, é no sentido da parte divina, na questão do que é o teu ser, né? Do que é esse teu fractal de mônada, entende? Esse que é, né? Então a gente vai buscando, né? Esse entendimento, esse despertar, e perguntaram ali, né? Que o difícil é o propósito. Mas então,
É porque esse que é a grande brincadeira da vida, né? A gente tem que ir experimentando as coisas, né? Mas com escolhas pelo coração. Se você fazer as escolhas pelo coração, você vai achar o teu propósito muito mais rápido. É simples assim. É simples assim. Tem que estar conectado, né? Tem que estar conectado com o quê? Não é. É conectado contigo, né? Conecte contigo, né? Para que você consiga nesse mergulho interno, né? Estar em contato com teus guias, mentores, eu superior, que na verdade é o teu mônada, tal mônada, né, teu pai, né? Mas teu pai direto é a tua mônada, né? Teu eu superior. Então, esse aqui é o ponto, entende? Essa conexão. Então, e para isso, você tem que estar mais em paz, você tem que estar mais sereno. Meditação, yoga, sutilizar a alimentação, contato com a natureza, entende? Isso não é privilégio de, sei lá, pessoas ricas ou qualquer. Quem que não consegue parar 5 minutos no dia para ir, para dar uma meditada, para dar uma alongada com o corpo, né? Quem que não consegue, sei lá, botar o pé numa grama, que seja, né? É isso, essas pequenas coisas, assim, sabe? Quem é que não consegue, de repente, diminuir ali um pouco as carnes, né? Para dar uma sutilizada no corpo, diminuir os estimulantes, né? Quem toma muito café, ou outros estimulantes, tem que diminuir, porque tudo isso faz com que você saia do seu centro, saia de você mesmo, né? E esse que é o grande ponto. Por isso que as pessoas ficam muito perdidas com todas essas questões, porque elas raramente estão nelas. Normalmente elas estão fora delas. E todo o consumo que a gente tem hoje de TV, de internet, enfim, qualquer coisa que seja nesse celular, geralmente aquilo está o tempo todo te tirando de ti, né? Então, esse que é o ponto. A gente tem que voltar mais para nós mesmos e assim a gente vai conseguir realmente se achar muito mais fácil, né? Com muito mais suavidade com o seu propósito, né? Perfeito. Arrasou. É bem isso mesmo. A gente se distrai o tempo todo. A gente se distrai não só com o que a gente se alimenta fisicamente, mas com o que a gente se alimenta assistindo, né? É muito diferente que nem você tá agora aqui nessa live, gente. Quem não deixou o like, não compartilhou uma live dessa que parece que eu pisquei aqui e o tempo correu, porque isso é um alimento. Quando eu não estou fazendo live, quando eu não estou estudando para fazer uma live, quando eu não estou estudando para escrever um projeto ou montar um evento, alguma coisa assim, eu estou me alimentando de pessoas que estão falando na internet essa minha linha de pensamento, aquilo que eu acredito. Para quê? Para me alimentar, porque senão, como todo mundo, eu me distraio também. Vou lá no Instagram, começo a ver a vida dos outros, fico viajando. Quando eu vou ver, passou 2 horas, e aí o que essas 2 horas fizeram? Me tiraram de mim, me tiraram do meu propósito, me tiraram. Exatamente foi o que tu falou, me tiraram de mim. Então, gente, olha, sem palavras para dizer quanto conhecimento que você trouxe mais uma vez em tão pouco tempo. Se fez sentido para vocês, gente, tudo que foi falado aqui, comenta, compartilha, pelo menos com 3 pessoas que você acha que você vai contribuir se você mandar uma mensagem dessa. Porque é um nível de consciência que quem se interessa em conhecer um pouco mais sobre si mesmo, a mente da pessoa já dá um outro salto. E a gente vai dando pequenos saltos todos os dias um pouquinho mais, aprendendo uns com os outros. Porque quando a gente aprende com o outro, a gente aprende a olhar alguma coisa aqui dentro que não tinha caído a ficha ainda. Às vezes é uma palavra, é um exemplo que você deu, que a pessoa, nossa, faz todo sentido. Ah, é isso, então, que eu tô assim, que eu tô sem dormir, que eu tô passando mal, que eu tô esses estimulantes todos, tô tomando muito café, ou tô me alimentando mal, ou não tô exercitando o meu corpo. O nosso corpo ele precisa se movimentar. Seja numa caminhada, num yoga, numa ginástica, numa dança, pouco importa. Ele precisa de movimento. No nosso corpo inteiro tem neurônio, não é só no cérebro. E ele precisa
se movimentar para que você consiga realizar o teu propósito. Tá tudo interligado. É a mente, é o corpo, é o coração, é tudo, tudo, tudo tem uma ligação. E quando tem alguma coisa desconectada, é quando a gente não consegue fazer aquilo que a gente tem que fazer. Aí começa a dar problema e afasta a gente do nosso propósito. E não que a gente não vai ter problemas, mais uma vez eu digo, você tem um problema agora, você vai resolver, sabe o que vai acontecer depois? Você vai ter outro. Porque para cada problema que você resolve, você tem algo muito grandioso por trás. Você tem um bônus. Resolveu um bônus. Resolveu outro, um bônus. Olha que maravilha. Em vez de pensar assim, ai, nossa, mais uma coisa para resolver, meu Deus, nossa, não, agora que eu resolvi isso, me apareceu isso. Ao invés de pensar assim, pensa, mais um bônus que está vindo. Opa, apareceu isso aqui para resolver, por quê? Porque é sinal que eu estou merecendo alguma coisa aqui. Percebe que a vida é isso aqui, ó, o tempo inteiro. Quando ela faz assim, é o quê? É a morte, acabou. Ninguém vive a vida aqui, ó. Não existe. Ou vive só lá em cima. Também não existe. É altos e baixos o tempo inteiro, gente. A vida é isso. O campo magnético da Terra também é assim. Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, outra hora tá até. Não tem nem medição, entendeu? De tão louco que é o negócio. Nossa, mas eu amei. Amei, amei, amei. Foi muito legal. Já fica o convite para você vir de novo. Opa! Claro, com certeza. Também gostei bastante. Muito legal. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para as pessoas, uma conclusão disso que você falou, com uma Uhum, dica aí de como a gente fazer nesses dias que são mais tensos do que os outros. certo. Olha, eu vou falar o que eu tenho feito para mim, né, que tem ajudado bastante, né. Eh, a gente tem muito esse costume, né, de botar muita coisa para dentro, né. É muita informação, é comida, é café, é álcool, é cigarro, enfim, né, é muita coisa, né. Eu ia sugerir para que diminuísse todas essas coisas, né, menos e o que pudesse ser cortado, né, quem sentir que consegue, né, cortar algumas dessas coisas, né, cigarro, bebida, álcool, o que for, né, mas diminuir a as carnes, diminuir, né, até a quantidade de comida em si, né, tô fazendo uns processos de jejum, né, todos os dias, né, e é bem incrível, assim, porque o nosso corpo ele é muito inteligente, né. Então, a gente está numa fase que a gente precisa se desintoxicar de muitas coisas. E quando a gente faz o jejum, a gente desintoxica de muitas coisas, né? Fica na aguinha, chazinho e tal, e come coisas de qualidade, né? Vá falar com um nutricionista, um nutrólogo, né? Eles vão orientar bem certinho isso. Claro, né? Eles têm viés diferente, tem uns que vão falar, não, jejum não, outros falam, não, jejum é muito bom. Eu digo lá no que entende, conhece sobre o jejum, né? É muito interessante. E diria para que a gente começasse a se alimentar de coisas mais elevadas, né? E esse alimentar de coisas elevadas é realmente esse contato com a natureza, né? Poder ter, quem puder, estar numa cachoeira, no mar, na grama, no barro, que seja, entendeu? Com os pés lá, com as plantas, né? Poder ter aí onde você mora, que seja apartamento ou casa, compra umas plantinhas, começa a cuidar, começa a manipular, entendeu? Umas plantinhas assim em casa, sabe? Eu gosto muito, como eu trabalho com a parte da Umbanda também, então a parte aí com o alecrim, a ruda, né? Eu gosto muito, não só de usar elas, mas o próprio cheiro em si, eu gosto muito, né? Então, ter essa conexão, né, com a natureza, né, esse alimento, né, se alimentar, assim, de conteúdos, né, da internet ou de livros, mas de coisas que te deixem bem, não de coisas assim, é aquilo que eu falei antes. Se você está em algum ambiente ou assistindo alguma coisa que te deixa mal, deixa triste, deixa melancólico, nesse momento, sim, pelo menos os próximos tempos aí, até o ano que vem, porque é onde a gente está nessa fase complicada aí com os planetas, né?
pelo menos até ali o começo de janeiro, dia 12 de janeiro que vai, tenta, né, ficar assim com essas coisas mais elevadas, que fazem bem. Não importa, mesmo que seja uma música, um filme, qualquer coisa, busquem os que são elevados. Se o filme é de filme de violência, de guerra, de morte, ou te traz melancolia, te traz tristeza, eu, né, recomendo que não vá por esse caminho, pelo menos durante um tempo, né? E tem esse hábito, né? Durante o dia, faz aquela pausinha, faz aquele alongamento, sente o teu corpo, né? É, tomar bastante água, fluidificar a água, sabe? A água que você vai tomar, sempre coloca intenção, abençoa os alimentos que você vai comer. Isso eu faço com tudo, qualquer água, qualquer bebida, qualquer comida, sempre estou fazendo isso, porque a gente tem que entender que nós fazemos parte dessa natureza também. Então, não é simplesmente uma questão de tipo, honrar, agradecer, né? Quem come carne, coisa, tá, gratidão pelo animal que está aqui e tal. Não é simplesmente isso, mas é uma questão de ciência mesmo, porque a oração e o agradecimento, com qualquer coisa que seja, ele cria um laço energético antes, prévio, da mesma forma que quando a gente vai botar qualquer coisa na boca, a gente vai comer, a gente já começa o processo de digestão aqui na boca, com todas as enzimas que tem na boca que vão aqui, para depois até chegar lá. É a mesma coisa. Eu tenho para mim que o abençoar, o que quer que seja, é um passo anterior a esse da boca que começa, porque para mim o se alimentar começa aqui. Começa com você abençoar todas as coisas antes, entende? Ali começa já uma identificação energética, um respeito, um agradecimento, realmente uma conexão num nível, né, de amor com aquilo, né, de agradecimento mesmo, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos, né? Meditem bastante, né? 5 minutinhos que seja, só parem, prestem atenção na respiração. Essa parte é muito importante, né? Tentem, assim, às vezes tirem um dia para parar de consumir qualquer coisa. Consumir qualquer coisa, de filme, de série, de livro, não. Seja um produtor nesse dia, produza algo. Toca um instrumento, sabe? Planta uma coisa, vai meditar, que o meditar, você tá ali, sim, numa conexão contigo mesmo, você não tá ali consumindo coisas, entendeu? Então, meditar, então, passa a ser um produtor, né? Passa a ser mais gerador do que consumidor. A gente está muito assim, como é que se fala? Só recebendo, né? Tem um termo, né? A gente está muito numa posição passiva, só recebendo as coisas, recebendo, recebendo. E por mais que eles sejam coisas boas, livros, filmes, séries, mas não dá para a gente ficar só recebendo. A gente tem que gerar mais, né? Botar em prática esses conhecimentos, essas coisas todas que a gente vê por aí, né? Então, acho que é isso, né? E tenham as conexões, seus mentores, seus guias, sempre agradecer ao dormir, agradecer ao acordar, isso é essencial, ao meu ver, é algo que não falta nunca aqui, né? Perfeito. Olha aí, gente. Anotaram tudo isso? Se não anotaram, volta a live e anota, porque eu costumo dizer todos os programas que eu comecei a fazer, que a gente já está aí há mais de um mês fazendo um programa ao vivo, 7 horas da manhã, e eu falo, tudo aquilo que a gente aprende e não anota, a gente capta 15%. O cérebro, ele vai, né, a parte consciente vai perdendo as informações. Então anota, porque isso que ele falou aqui são dicas básicas para você não se deixar bater com o que está lá fora, para você se manter voltado para dentro. E de fato, nós somos produtores energéticos. Aquilo, quanto mais você produzir, mais daquilo você vai receber. Então começa a fazer esse exercício de produzir, nem que seja um sentimento bom, e encaminhar para o universo, para a tua casa, para o teu prédio, para a tua rua, para o Brasil. Todos os dias um pouquinho, não custa nada você começar esse processo. Hoje, quando terminar essa live, já começa a fazer esse exercício. Cria hábitos. Isso são hábitos que a gente precisa começar a aprender, já que somos o novo humano. Né, Manu? É isso aí. Em caminho de. É isso aí. Tamo junto. Gratidão. Foi lindo, foi maravilhoso. Já deixo aqui já a pedida para as próximas
Sempre que você vem aqui, eu aprendo bastante. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui também. Quero te agradecer demais, abençoar a tua vida, tua caminhada, teus projetos, o teu propósito de vida e que você continue aí levando a tua sabedoria e tua luz para o maior número de pessoas. Gratidão, meu querido. Gratidão, gratidão, Paula, por essa oportunidade de trazer, né? Essas coisas que eu trago realmente de todo o meu coração, não tem script, né? Eu simplesmente vou falando o que vai sentindo, né? E é isso, né? Gratidão a todo mundo que nos acompanhou aí, quem ainda vai assistir, né? Que vai ficar gravado. Muita paz, muita luz, um excelente final de semana para todos, né? Amém. Para todos nós, querido. Um beijo no teu coração. Namastê. Gratidão. Namastê. Valeu. Que lindo, que lindo. Gratidão para vocês que ficaram aqui. É exatamente isso que se trata, propósito de vida, tudo isso de lindo que ele trouxe para nós. Vou deixar o vídeo aqui do nosso encontro no dia 12 de novembro, que vamos criar aí um ambiente para você se conectar com o teu propósito, se conectar com aquilo que você veio fazer, com as tuas essências, com os teus mentores, com o teu eu sou, no dia 12 de novembro de 2022. Se você se sentir tocado a este chamado presencial, totalmente presencial, vou deixar um cupom para você de desconto que é exclusivo e eu só posso colocar no chat. Um beijo no teu coração. Amanhã tem mensagem do Vital aqui. Fiquem atentos que logo cedo eu já coloco para vocês. Um beijo no coração de todos e deixa aqui nos comentários qual foi o insight que te deu essa live maravilhosa com Manu. Beijo, vou colocar aqui na descrição e no comentário fixado todos os links do Manu para vocês seguirem ele. Beijo, meus amores, gratidão, namastê!